escola é muito burocrática. A maioria das vezes eu era o único negro da sala. Acho que teve uma outra vez que eu não fui. Ainda no ensino médio, eu até cheguei a conhecer alguns professores negros. No ensino superior, isso é bem difícil. Um problema estrutural que vem da história do nosso país, desde a abolição da escravatura, desde a lei do sexagenário, ou antes, né, a lei do ventre livre. Desde esse período, você começa a mudar a concepção, por exemplo, do negro na sociedade. Você vai chegar à Lei Áurea, que vai alforriar os negros, mas isso não significa compartilhamento de recursos. Você vai ter grupos na sociedade completamente à margem do poder econômico. É no transcorrer do processo educacional que se cristalizam concepções falsas sobre os negros, também internalizados pelo grupo étnico, dificultando a construção de uma identidade positiva, capaz de contrapor-se às concepções negativas, elaboradas historicamente pelos grupos brancos dominantes. Todos eles vêm de escola particular e eu venho de escola pública. Então, para chegar no mesmo nível da sala, eu tive que correr muito mais que eles. E aí vai uma grande diferença. Quando você vem de baixo, você tem que correr muito para chegar no mesmo nível. E a pessoa que está aqui não precisa correr tanto. Nós temos hoje uma estrutura de escolarização, uma estrutura física que se aproxima muito das instituições totais, fechadas, não é? Tamanho o número de portões e grades existentes nesse espaço. Isso atrapalha demais a relação, porque traz aquele pressuposto de que o aluno, ele, se não cometeu nenhum delito, ele vai cometer esse delito, né? Claro que a argumentação é sempre em nome da segurança. Racismo institucional. Conflitos raciais também são partes das instituições. São hegemonizados por determinados grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. O racismo é dominação. A instituição tem a sua ação condicionada a uma estrutura social previamente existente. As instituições são racistas, porque a sociedade é racista. Na escola particular, por questões econômicas, essa diversidade é muito pequena, seja no campo dos estudantes ou mesmo dos professores. Nas instituições públicas, como nós temos uma política de educação para todos, embora ainda tenhamos cerca de 4% da população em idade escolar fora da escola, você acaba tendo uma diversidade maior, mas uma diversidade dentro da diferença, porque você criou duas estruturas de escola, uma escola para um grupo socialmente beneficiado, que normalmente é onde as principais escolas particulares permeiam a situação, e você tem uma escola que, mesmo inconscientemente, muitos consideram como uma escola que não precisa ser de primeira linha, pode ser uma escola de segunda linha, que vai atender, eventualmente, a parcela da sociedade que se encontra em maior situação de vulnerabilidade social. Mas ensino fundamental e médio, total, sendo o único negro da sala. Boa parte desse tempo, acho que eu tive uma baixa consciência racial em entender isso. Demorou para eu perceber que eu era o único negro da sala e a importância disso. Discriminação racial. Atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupo racialmente identificados. Tem como requisito fundamental o poder, ou seja, a possibilidade efetiva do uso da força, sem a qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça. Eu estudei em uma escola bem lá no bairro, que a polícia entrava com frequência na escola para revistar alunos, estudantes.
o que era uma prática bastante comum à época. Alunos de escola pública possuem ainda menos oportunidades do que alunos de escola particulares. Por serem, em sua maioria, crianças e adolescentes de baixa renda, em muitos casos enfrentam dificuldades financeiras. Dessa forma, os jovens sentem a necessidade ou obrigação de colaborarem com a renda familiar, havendo então uma priorização do trabalho e uma desvalorização do estudo, pois é entendido que o estudo não trará retorno financeiro tão rapidamente quanto o trabalho. Essa situação é responsável por ocasionar diversos casos de evasão escolar. Quando você tem mais condições, você consegue sonhar mais. E não é por escolha. Não é bem uma escolha. É que se você tiver a condição de sonhar, você vai sonhar mais alto. Digamos assim, a grande maioria dos meus amigos brancos sonhavam em ser médicos, ortopedistas. Todo numa área de medicina que é muito complicada. Os amigos negros, eu acho que eu não chegava a ter esse tipo de conversa sobre a instituição. Tipo, o sonho do cara era começar a trabalhar e comprar uma moto. Eu, por mais de uma vez durante a minha formação, ouvi de professores e de outras pessoas de que eu não deveria estar na escola, eu e outros colegas, que a gente não, se com um pouco de sucesso, nós conseguiríamos vender limão no farol. Né? Então eu ouço até hoje, com muita frequência, que eu sou professor por conta da política de cotas. E quando eu fui coordenador, eu ouvi piadinhas de colegas, muitas vezes sobre isso. Né? Ah, você é coordenador, finalmente a cota foi respeitada. Ele olhou para mim de cima a baixo e falou, você não tem cara de coordenador. Todos nós sabemos o que vem por trás desta fala, né? A escola como instituição representa um papel organizacional da sociedade, atuando a fim de manter as normas e os espaços de poder já estabelecidos. Nesse aspecto, quando se dá enfoque aos conflitos raciais historicamente constituídos, percebe-se a vazão de um racismo institucional que naturaliza a dominação e é alicerçado em uma base estrutural, ou seja, nas raízes da formação social brasileira, marcada por uma colonização escravista em que brancos europeus dominaram corpos negros. São esses fatos que constituem e justificam a maior incidência de perfis característicos daqueles que carecem de oportunidades frente à desigualdade socioeconômica brasileira, assim como representam maioria nos presídios e, proporcionalmente, minoria na educação superior e no mercado de trabalho com maiores rendas. Sofrem com normativas e padrões brancos que, segundo Silvio Almeida, é o principal agente da dificuldade de conscientização acerca de questões raciais, fazendo com que sejam comuns os casos de percepção posterior e reflexão diante das experiências passadas, questão mencionada por todos os entrevistados. Nesse contexto, com menores escolaridades e oportunidades diante de uma subjetividade coletiva e preconceituosa, esses encontram dificuldades na conquista de vagas de emprego, principalmente aqueles vinculados a maiores salários, materializando a dificuldade de transgredir os papéis e espaços sociais já estabelecidos no nascimento, característico do fundamento social marcado pela desigualdade e falsa meritocracia.